Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e hoje vamos para mais uma aula de cálculo, nossa 19ª aula. Hoje a gente vai tratar do início das funções de derivada, né? Nas próximas aulas a gente vai ver as técnicas de derivada, caso tu já saiba, né? Já pode adiantar um pouco, fazer de forma diferente os exercícios, mas eu vou estudar hoje com vocês a função derivada da forma inicial, com uma definição de limites e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá. Então, como a gente já viu nas aulas passadas, né? A gente viu que a derivada, ela pode ser escrita dessa forma, né? É φ' igual ao limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x dividido por h. Essa é uma das formas que a gente consegue usar, uma das formulações que a gente usa para encontrar a derivada. A gente vai ver nas próximas aulas da semana que vem que existem umas formas mais rápidas, mas essa daqui é o nosso cerne inicial, é onde a gente começa a estudar as derivadas. Então, para a gente começar, né, vamos resolver esse exemplo. A gente tem que encontrar a derivada dessa função aqui e encontrar a equação da reta tangente à curva no ponto x igual a 2. Então, vem comigo que eu vou te mostrar como faz. Então, aqui temos o nosso exercício. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é a definição, né, da derivada que a gente viu. Antes disso, a gente tem que lembrar que a derivada é a inclinação da reta tangente. Então, vamos botar aqui que m é igual a f' de x, que é igual ao limite quando h tende a zero de f de x mais h, deixa eu botar aqui, mais, menos f de x dividido por h, tá bom? Essa parte aqui, tu tem que lembrar, é a definição de inclinação da reta tangente, ou melhor, é a própria definição da derivada, né? Porque a derivada, ela representa a inclinação da reta tangente. Então, aqui está o conteúdo que a gente precisa lembrar. Agora, vamos fazer as contas. Vamos lá. Então, tá. Então, vamos calcular direto ali o nosso limite. A nossa f de x, nesse caso, é igual a x ao quadrado. E a nossa f de x mais h é igual a onde tem x, a gente substitui por x mais h ao quadrado. X mais h ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado. Então, eu fiz isso aqui só para a gente ter esses dados iniciais aqui para a gente relembrar. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x quando h, né, é dividido por h. Isso é igual ao limite quando h tende a zero de f de x mais h. A gente já viu que é x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado menos x ao quadrado dividido por h. Agora aqui o que a gente pode fazer? Ó, esse cara aqui ó, se anula com esse, tchoca neles. Vai sobrar o que só? O limite quando h tende a zero. Opa, deixa eu apagar aqui. Limite quando h tende a zero. De quê? De 2xh mais h ao quadrado, tudo isso dividido por h. Olha aqui agora que interessante o passo que a gente vai fazer. A gente pode, né, a gente tem que escrever o limite aqui. A gente pode deixar o h em evidência em cima, né? E aí vai ficar o que, ó? 2x mais h divididos por h. E a gente, ó, tchaca neles. O que vai sobrar? O limite quando h tende a zero de 2x mais h. Isso aqui é igual a 2x. Então, agora a gente descobriu o coeficiente angular. Beleza, isso aqui já é a derivada da função x ao quadrado, certo? Deixa eu escrever aqui, que essa é a derivada de f de x igual a x ao quadrado.
Então agora a gente tem que encontrar a equação da reta tangente a essa curva. Lembrando que com isso aqui a gente já sabe que o m é igual a 2 vezes x, só que quanto que vale o x aqui no nosso problema? X igual a 2, então a gente tem 2 vezes 2, que é igual a 4. Então o nosso m é igual a 4. Vamos deixar ele em destaque aqui para a gente se lembrar e depois usar esta informação. Então, m igual a 4. Agora, a gente tem que lembrar da equação da reta, que é y menos y0 igual a m x menos x0. O m é o coeficiente angular. O meu x, neste caso aqui, deste problema, a gente tem que x0 é o quê? É igual a 2. O y0, pessoal, vai ser igual ao f de x0, quando a gente aplica na nossa função. Então, f de x0 vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 2 ao quadrado. Então, com isso, a gente tem o quê? y0 é igual a 4. Então, vamos substituir. Y menos 4 é igual a 4x menos 2. Então, y vai ser igual a 4x. Aqui vai dar menos 8 mais 4. Então, 4x menos 8 mais 4, que esse 4 veio daqui para cá. Então, daqui a gente conclui que a equação da reta tangente é 4x menos 4. Tá bom? Vamos lá voltar para a nossa aula, então. Então, aqui ó, tem um passo a passo de como a gente faz para determinar a equação da reta tangente a uma curva, uma função, né, no ponto x igual a x0. Então, primeiro a gente calcula o f de x0 para descobrir quem é o y da nossa função, aquilo que a gente fez. A gente descobre, então, esse ponto de tangência, que é o que no nosso caso anterior era o 2 e 4. A gente encontra a derivada da função, aplica no ponto para a gente poder encontrar a inclinação da reta tangente, substitui na nossa função e isola de forma a encontrar algo desse tipo aqui, que foi o que a gente fez, tá bom? Então aqui, pessoal, tem mais 2 exemplos para a gente resolver desse tipo. Tenta resolver da mesma metodologia que a gente resolveu o outro. Caso tu queira esperar um pouco, né, não se sente ainda muito confortável para resolver, vem comigo que eu vou resolver contigo. Então, esse primeiro aqui pede para a gente só encontrar a derivada desta função. Então vamos lá. Lembrando que, ó, nunca esquece que f' de x é igual ao limite quando x tende a... Desculpem. Quando h tende a 0, também poderia ser por x, mas vamos fazer por h que é mais fácil. Quando h tende a 0, de f de x mais h menos af de x dividido por h, tá bom? Lembra dessa função sempre aqui que vai nos ser bem útil. Ela é o nosso carro-chefe dos nossos problemas, tá bom? Então vamos lá. F' igual. Antes vamos escrever uma coisa, né? Vamos escrever aqui no canto, aqui, ó. Essas informações são importantes. F de x, a gente sabe que é x ao cubo menos x. F de x mais h, pessoal, é x mais h ao cubo menos x mais h. Se a gente desenvolver esse produto aqui, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar exatamente, eu vou botar aqui, nessa primeira parte, a gente encontra x ao cubo, acho que eu vou botar aqui embaixo, para não correr o problema de passar na folha aqui. Então, igual a x ao cubo mais 3x quadrado h, né, essa primeira parte aqui, mais 3x h ao quadrado mais h ao cubo, tá bom? A menos x
mais x ao cubo, menos x mais h, tá bom? Então, a gente conseguiu resolver esse nosso primeiro problema aqui. Então, vamos lá. Vamos resolver aqui a nossa função. Então, bora lá. Isso aqui vai ser igual ao limite quando h tende a zero de quem? De f de x mais h. Então, aqui em cima vai ficar o quê? Todas as componentes, tanto f de x mais h menos f de x, vai ficar o quê? Vai ficar x mais x ao cubo mais 3x quadrado h mais 3xh quadrado mais h ao cubo menos x mais h menos x ao cubo mais x, certo? Tudo isso dividido por h. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar esse cara aqui, ó, troca com esse. Esse cara aqui, ó, corta com esse. E aí, no final das contas, o nosso limite, quando h tende a zero, ele se tornou algo desse tipo, ó. 3x quadrado h mais 3xh quadrado mais h ao cubo mais h. Tudo isso dividido por h. A gente pode deixar agora o h em evidência. Então, o nosso limite, quando h tende a zero, a gente deixa o h em evidência e a gente vai ter o quê? 3x quadrado mais 3xh mais h ao quadrado mais 1. Tudo isso dividido por h. A gente pode cortar esses dois caras e aplicar o limite quando x tende a... Quando x não, né? Me desculpe. Quando o h tende a zero, de 3x quadrado mais 3xh mais h ao quadrado mais 1. E se a gente aplicar o limite aqui, essa componente vai para zero, esta componente vai para zero, né, porque estão sendo multiplicados por h, só sobra 3x ao quadrado mais 1. Então, a gente conclui que a derivada de x é igual a 3x ao quadrado mais 1. Tá bom? Vamos resolver o próximo. Esse segundo exercício aqui, a gente tem que usar algumas artimanhas diferentes, mas vamos lá. Para a gente não esquecer, a gente tem que encontrar a derivada. Então, lembrando, né? A derivada de x é igual ao limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h. Então, olha aqui, ó. O f de x vai ser igual a raiz de x. E o f de x mais h vai ser igual a raiz de x mais h. Então, vamos aplicar esse limite, né? Então, vai ser aqui, ó. O limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, que vai ser o quê? Raiz de x mais h menos raiz de x, tudo isso dividido por h. Agora aqui a gente vai fazer uma malandragem matemática que se chama racionalização. Tu deve lembrar isso aqui da época da tua escola. Vamos lá então, ó. A gente vai escrever aqui, ó, x mais h menos raiz de x dividido por h. E a gente vai multiplicar aqui, ó, por raiz de x mais h mais raiz de x dividido por raiz de x mais h mais raiz de x. Tá bom? Se a gente realizar essa multiplicação aqui, a gente vai ter o quê? Ó? Que o limite, quando h tende a zero, em cima a gente vai ter x mais h menos x
dividido por h, que multiplica raiz de x mais h mais raiz de x, certo? Então, a gente vai poder cortar esses dois caras. Aqui vai sobrar o que só? O limite quando h tende a zero de h dividido por h, raiz de x mais h. Deixa eu arrumar isso aqui. Vamos lá. Raiz de x mais h mais raiz de x. E olha aqui, ó, tchaca nos h, vai sobrar só o limite quando h tende a zero de 1 dividido por raiz de x mais h mais raiz de x. Se a gente aplicar esse limite, isso aqui vai ficar igual a 1 sobre raiz de x mais raiz de x, que é igual a 1 dividido por 2 raiz de x. Então, disso a gente conclui o quê? Que f' de x é igual a 1 meio da raiz quadrada de x. Tá bom? Outro fato interessante que as derivadas também podem nos dar é a aplicação delas, além do que só calcular propriamente a derivada, né? Então, como aplicação, a gente também consegue calcular a velocidade, né, a velocidade de um móvel, de uma partícula, de qualquer coisa que está em movimento. Então, a derivada de uma posição, da função posição, vai representar a velocidade do móvel, velocidade instantânea, tá bom? Então, para a gente entender melhor, tem esse exemplo aqui. Dá uma pausa aí, lê ele, tenta fazer, que eu vou fazer contigo, tá bom? Então, vamos lá. O problema diz o seguinte, que dado uma função que determina a posição de uma partícula ao longo do tempo, determine a função que expressa a velocidade dessa partícula. Então, vamos lá. A gente sabe que a velocidade da partícula em função do tempo vai ser igual à derivada da função s em t, que vai ser igual ao limite quando h tende a zero de f de t mais h, aqui a gente só mudou a letra, menos f de t dividido por h. Nesse caso, nosso f de t é essa função aqui, ó. Então, f de t é igual a 1 mais 5t menos 2t ao quadrado. Se eu fizer a f de t mais h, isso aqui vai ser igual ao quê? 1 mais 5t mais h menos 2, que multiplica t mais h ao quadrado. E se a gente abrir essa expressão aqui, o que vai acontecer? Ela vai ficar o quê? Igual... Não, a gente não precisa abrir, vamos aplicar aqui já então. Então, a velocidade do móvel em função do tempo vai ser igual ao limite quando x tende... Olha, eu de novo com o meu x. A gente dá muita aula de limite, acaba esquecendo. Quando h tende a zero de f de t mais h, que vai ser 1 mais 5t mais h menos 2t mais h ao quadrado, menos a f de t, que é igual a 1 mais 5t menos 2t quadrado, tudo isso dividido por h. Então, se a gente for fazer agora essa conta aqui, a gente vai ter o seguinte, ó, que o limite quando h tende a zero, se a gente for abrir essa expressão e depois já simplificar, vou deixar aqui para vocês, deixo como exercício tu fazer essas multiplicações aqui, essas distribuições, tu vai encontrar isso aqui, ó, menos 2, que multiplica t ao quadrado mais 2th mais h ao quadrado menos t quadrado.
mais 5t. Tudo isso dividido por h. Isso aqui, pessoal, vai ser igual ao limite quando h tende a zero de menos 4th menos 2h, opa, não t, menos 2h. Deixa eu botar aqui, menos 2h ao quadrado mais 5h dividido por h. Então, pessoal, o limite quando h tende a zero, a gente pode deixar o h em evidência em cima. A gente vai ter 4t, né? Menos 4t, desculpem, me equivoquei no sinal. Então, aqui, menos 4t, menos 2h, mais 5, divididos por h. Nessa hora a gente pode cortar esses caras aqui. Então, a gente vai ficar com o limite quando h tende a zero de menos 4t menos 2h mais 5. Isso aqui é igual a menos 4t mais 5. Então, a gente sabe o quê? A gente sabe que a velocidade do móvel em função do tempo é menos 4t mais 5. Tá bom? Então, a gente consegue encontrar também as velocidades em função da função que expressa o deslocamento do nosso móvel. A gente vai ver mais para frente algumas outras aplicações, mas esse foi um exemplo inicial, tá bom? Então, em resumo, a gente diz que uma função ela é diferenciável ou derivável em um ponto x0 se este limite aqui existe, né? Que é o que a gente já tem feito em todos os outros exercícios anteriores. Só que tu tem que tomar o cuidado que existem dois pontos em que o limite não vai existir, que a gente não vai conseguir achar aquele limite. E, em consequência disso, não existe derivadas nesses pontos. Os pontos são pontos com bico, certo? E pontos de tangência vertical. Por quê? Os pontos com bico, o que acontece? Os pontos com bico, o limite bilateral não existe, porque os limites laterais são distintos. E os pontos de tangência vertical, a gente tem inclinação da reta tangente, da reta secante. Pela esquerda ela cresce e pela direita ela decresce, então ela vai para mais e menos infinito. Então a gente não consegue encontrar aquele limite definido para esses dois casos. Então não esquece que uma função é diferenciável em todos os pontos, menos em bicos e em retas tangentes verticais, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa também, a gente tem também, pelo fato da derivada ser expressa como um limite, a gente também consegue fazer uma relação entre derivadas e funções contínuas. Então, se f for diferenciável num ponto x0, então a gente consegue concluir que essa mesma função f, ela também é contínua nesse ponto. Então, quer dizer que todas as funções que são deriváveis, que são diferenciáveis, elas também são contínuas. E para tu não esquecer, ó, o que é uma função contínua? Ela tem que respeitar esses três carinhas. F de c tem que existir, este limite tem que existir, e quando esse limite e essa função existe, eles têm que ser iguais, tá bom? E como final, a gente mostra aqui para vocês as outras possíveis, né, notações para derivadas, que a gente usa f' igual a isso aqui, f' igual a dx, a gente sabe que está derivando em função de x, f' de x, y', dy dx. Isso aqui é quando eu quero aplicar num ponto e assim por diante. Na próxima aula a gente vai ver métodos que vão agilizar as nossas contas. Então, nos vemos na próxima semana. Tchau!